Mas eu coloco aí, realmente, a pedofilia é forte. É uma situação, né, no qual é difícil superar o trauma O acontecido. luto é quase eterno. O que eu percebi depois que eu Exatamente. entrei no segmento do luto, a gente aprende que luto não é só morte, né? Não é só da morte física, a perda de um ente querido. Existem vários tipos de luto. Então, assim, depois que eu entrei do setor do luto, eu peguei esse conhecimento, então eu vi que tinha pessoas que eu entrevistei 10 anos depois e elas estavam em luto. Porque eu acho que quando você fala de um assunto que você chora muito, aquilo te machuca, é um luto que ainda não foi curado, né? Então, assim, tinha casos de garota que uma das entrevistadas, né? Ela, na lua de mel dela, ela não conseguiu dormir com o esposo porque trouxe memórias nada boas, então, assim, teve que fazer tratamento. Então, assim, é um luto muito grande, que cada pessoa vai ter. Gente que passa por traumas e rápido se recupera, e tem outros que não, leva por uma vida, né? Então, é bem complicado. Realmente, o trauma, ele tem que ser muito bem trabalhado, né? E nesse caso, já por profissionais mesmo, que a pessoa que passa por uma ação tão traumática, né? E no mais, a maioria dos casos de pedofilia são cometidos por alguém da família. Sim. Isso é o mais difícil, né? Um familiar, imagina a criança, né, que conta que tem a segurança dos seus pais, o avô, o tio, algum membro, o irmão, e sofrer ali uma tentada no seu corpo, né? Aquilo machuca tanto que a pessoa nunca mais vai conseguir confiar em ninguém, se ela não for bem tratada, bem orientada, e mesmo assim as sequelas vão permanecer por um tempo. Porque não é fácil, a gente sabe que a confiança é tão difícil de se estabelecer, né? Tão difícil de se concretizar, e basta uma ação para ela se desfazer. Sim. Imagina uma ação tão traumática, né? Do que você espera a segurança, a proteção, né? E isso é muito importante, porque as pessoas às vezes pensam que quem comete pedofilia, seja o familiar ou seja uma pessoa estranha, ela vai chegar já cometendo o ato, naquela situação grotesca, vamos falar. Não, a pessoa, primeiro ela vai conquistar, ela vai brincar, ela vai chegar e oferecer todo um carisma para envolver a criança, né? Para depois cometer o ato. Então é na hora de uma brincadeirinha ali, faz uma cosquinha, faz uma ação, já toca ali no peitinho, né? Já pega no corpo da criança, e ela assim ela vai aceitando. E o processo vai acontecendo pela ingenuidade. Sim. Então, realmente, é uma situação muito difícil. Compreendo aí seu sofrimento, porque não é fácil. E o mais triste, Rafael, só para concluir, é saber que os pais, eu quero acreditar que hoje tenha mudado muito, não ter credibilidade nas crianças. Por exemplo, teve casos de que a menina chegou, no caso era um padrasto, e chegou e contou, e a mãe não acreditar. Então, assim, acreditar no padrasto. Então, assim, a gente vê muito isso, até a credibilidade do que a criança fala ser levada em consideração. Por mais que, eu acho assim, tudo que uma criança relata, eu sou mãe, né? Eu sou mãe de 2. Então, assim, eu tô no meu segundo casamento. Então, quando eu casei com meu esposo, eu já tinha minha filha. Ela tinha 6 anos. Então, eu sempre tive, justo porque eu fiz todo esse documentário, então você já fica com uma malícia até maior. Verdade. Então, eu sempre tive essa conversa. Então, assim, olha, pegou e tocou você, falou alguma coisa, e eu via que tem pais, não sei se é por falta de entendimento, não sei, de não acreditar. Se eu chego e vejo meu filho com uma marca, ou ele conta, no mínimo investigar, eu vou investigar. Então, assim, as famílias, elas precisam ficar muito atentas quanto a isso, porque... E as pessoas pensam, né? Isso nunca vai acontecer Sim, comigo, né? Por isso eu não me preocupo de forma, né, ali, sempre analisar, como você falou, apareceu alguma manchinha diferente, apareceu ali uma escoriação, qualquer situação, o que foi isso, né? E o diálogo, que é o mais importante, sim, né? Porque a criança, ela não vai chegar e contar tudo. Principalmente que às vezes a criança nem tem conhecimento. coagida, pode ser ameaçada, e pode ser ali uma troca, né? Uma balinha, um docinho, um agradozinho. Então, ela só, para ela conseguir comunicar, porque na cabecinha dela, ela nem sabe direito o que está acontecendo, né? Aquela situação, aquele processo. Então, realmente é uma situação assim muito difícil. Nós temos que ficar muito atentos. Muito atento.